Nós falaremos sobre, primeiro, sobre o valor presente. O valor presente, ele retorna. Vamos falar sobre o valor futuro primeiro. Então, o valor futuro ele retorna quanto tu terá dinheiro após certo valor que você tem agora, a partir de uma certa taxa, aí a partir de um tempo que você tem, e também a partir de quanto dinheiro que você coloca ou retira dele também, ao longo do tempo. Como, por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui, se eu botar, se eu colocar para render, por exemplo, R$ 5.000, com uma taxa de 10% ao ano, e por 10 anos, quando teremos. Nós podemos vir aqui, ó, valor presente. Tá aqui a taxa, ponto vírgula, total de anos, vírgula, e vamos no futuro, a taxa, aqui é 10%, ponto vírgula, o número de anos, ponto vírgula de volta, e vai botar o valor presente. O número que ele vai retornar será negativo por conta da contabilidade, já que valores que entram, eles saem do valor, os valores que saem, eles vão em outro valor. Por exemplo, isso aqui vai ser tanto para rendimento como também para mais dívida, dependendo do sinal que você coloca aqui no início. Se botar menos 5.000, vai retornar positivo ali. Isso aqui é bastante importante para quando for calcular o tanto de tempo que terá para render alguma coisa. Por exemplo, di- é, digamos que eu tenha R$ 10.000 e, e eu vou colocando R$ 5.000 a cada ano, a uma taxa de 10% ao ano, para ter um valor futuro de R$ 1.000.000 no futuro. Quanto tempo eu preciso disso? Nós usamos a fórmula do NP aqui, que onde eu vou colocar diretamente qual for a taxa, a partir do valor dos pagamentos a cada período do que você fizer, pode ser tanto mensal, anual, semanal, o que for. Então, também o valor presente, que você colocar aqui, e o valor futuro também. Só que o valor futuro tem que ser diferente de quanto for o pagamento e o valor presente. Isso é bem importante. Da mesma forma, você pode fazer o contrário, só que com pagamentos. Começando aqui nesse caso. Aqui, vamos. Para eu quero saber, tipo, para atingir R$ 1.000.000 em 30 anos a uma taxa de 8%, quanto que eu vou precisar botar de dinheiro anualmente para render isso? Nesse caso, seria R$ 8.800 aqui, ó. A partir da fórmula do PMT. Da mesma forma, tu pode fazer em meses também. Pode botar 1% ao mês. Quanto eu preciso botar a partir de 1% ao mês para render R$ 1.000.000 em 10 anos? Seriam 360 dias. Aí seriam R$ 286, seria. Como também da mesma forma, você pode fazer para o valor presente. Como, por exemplo, para você partir de uma taxa de 12% em um prazo de 30 anos para conseguir R$ 800.000, quanto precisaria botar para aplicar inicialmente para fazer isso? Sem botar uma aplicação posterior.
Para isso, precisaria de 26 mil reais para isso acontecer em 30 anos. E se botar um pagamento mensal de 2 mil reais, quanto eu preciso me falar presente para isso acontecer? Aí seriam 10.500 reais. Além dessas fórmulas, nós também temos o NPER. O NPER ele vai dizer quanto de juros rendeu em um determinado período. Como, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, a partir disso aqui, ó, dessa forma que calculamos, que precisava colocar, que precisava aplicar R$ 266 em 360 meses, a um processo de 60 meses para render R$ 1 milhão. Isso que vai retornar para o valor de rendimento em um certo período específico aqui. Por exemplo, no período 1, ele não vai render nada, já que você só aplica o dinheiro e ele não vai render ainda. Mas se você botar no período 2, ele vai render exatamente 1% do que estiver aqui. E assim por diante. Botar no 3, vai render um pouco mais que o dobro, e assim por diante. Se botar no mês 300, vai render R$ 5.000, nesse caso. Essa aqui é a forma do PMT, né? Do IPMT. O IPMT, ou também em português IPG e PGTO. Deixa eu botar isso aqui por. Isso aqui é em inglês, isso aqui é em português, que é as fórmulas. Aqui dentro do Excel. Além disso, também temos outras fórmulas financeiras, como, por exemplo, o NPV e também o TIR, que em inglês é IRR. Nós usaremos o NPV principalmente no valuation, para calcular o valor do negócio a partir de um certo VAC. O VAC é o custo médio de capital em média, quer dizer, custo médio de capital ponderado, que é isso mesmo. Nesse caso, tem um valor de 9,22%. Queremos pegar. Tá aqui. E a partir desse fluxo de caixa aqui, nós queremos saber qual seria o valor do investimento disso aqui, a partir de 9,22 reais. Isso nós damos o NPV, que vai usar a taxa do investimento e o valor do fluxo de caixa. Vai retornar esse valor aqui, ó, R$ 550 mil. Para fazer o contrato, você vai usar o IRR, que seria o churn do português. Só que na primeira linha, na primeira coluna, você precisa botar o valor de investimento. E a partir disso, botar os outros valores de rendimento. Vai tornar o valor em porcentagem aqui. Esse aqui é bem mais aprofundado nas matérias de finanças que temos na faculdade. Além disso, outro conceito importante que temos aqui é o conceito de pagar em último, no início do mês e no final do mês. Por exemplo, aqui. Vou botar de novo para um aqui. Nessa fórmula aqui, ele não está rendendo nada no,
vai ter do lado do primeiro mês, porque ele só vai arrecadar no final do primeiro mês, no final do primeiro período entre o 0 e 1. Lá também existe aquilo de colocar no início do período. Nós, nós, nós colocamos assim, ó, tá? Ponto e vírgula, tá aqui, ó, tipo. Nós botar no início do período. Ele mudou um pouquinho aqui, ó. Botar de volta, botar no outro aqui no início. Para ver mudar um pouquinho. Só que vamos dar relação a isso aqui, né? Vamos para a estatística. Em estatística, mais coisas, quer dizer, nós temos o conceito de desvio padrão e de variância estatística. Para alguém aqui já fez estatística aqui no Meet? Pode botar no chat então. Se alguém já fez estatística. Ok, então veja. Então, na estatística, nós temos os conceitos de desvio padrão e variância de um certo conjunto de dados, por exemplo. E para isso, nós temos algumas formas para fazer isso. Nós podemos usar tanto o desvio padrão em relação à amostra, que vai tirar um grau de liberdade, como também em relação à população. Eu vou ter que usar todos os graus de liberdade. Aí, no final muda entre ponto S e ponto P. Tipo, eu posso botar aqui ponto P também. Já muda um pouquinho. Ó. A mesma coisa também temos na variância. Também tem em relação à amostra ou também à população. Outra forma que, outra forma, tem perguntas que precisa ser mais aprofundado para saber aqui, o que está acontecendo aqui. Isso não vou botar em atividade também. Somente o de finanças. Porque é o que já temos dentro da liga. Além disso, também temos a mediana no Excel. Em português que vai ser mediana, mas em inglês é median. Você vai encontrar um valor, literalmente o valor do meio, entre o conjunto de dados aqui. Tipo, se for em um número ímpar, vai pegar o valor do meio. Se for um conjunto de dados par, eu vou botar os dois no meio e dividir, vai somar e dividir por 2. Entendeu esse valor aqui? Esse aqui é uma versão um pouco mais prática de fazer análise de regressão. Vou botar aqui. Geralmente nós fazemos análise de regressão ou para estimar valores na frente, ou também para explicar se alguma coisa explica a outra. Vou botar aqui, ó. Para usar as funções de estatísticas do Excel, temos que ativar aqui, ó, em arquivo, vir em opções, vir aqui em addons, quer dizer, add-ins, e aqui to go. Ó, isso que vai estar desativado, o Analysis Toolpath. Então eu tenho que ativar aqui, ó. Tá aqui, tá, clicar e botar OK. Isso.
Agora vai aparecer aqui em Ligra. Ó, aqui, ó. Ligra Analysis. Aqui temos várias formas de estatística no Excel. Você pode usar tanto da regressão, pegar uma média móvel, fazer um histograma, fazer um TST, fazer um TSZ também, se é o roteiro distortion, né? Fazer a nova, correlação, covariância. Nesse caso aqui, faremos regressão. Nós botaremos a, varia, a variável que vai explicar, que seria em x, e a variável explicativa, que seria aqui, ó. Ou seja, isso aqui nesse caso aqui é o capital, o quanto o capital influencia no crescimento do PIB aqui. Nesse caso aqui temos que tirar o labels, que é o título, já que vai considerar isso aqui também. Então vamos aqui. Usando o nível de confiança de 5%, ou seja, um alfa de 5%. Vamos botar aqui, onde vai sair esses dados. Vou botar aqui. Também que botar outros gráficos que dê resíduos padrões e os plots residuais com isso vai gerar tanto os gráficos aqui, de resíduos dependendo da predição aqui, e também todas as tabelas estatísticas que ele vai usar. Por exemplo, o, o, o R quadrado aqui, que mede quanto da variância da variável explicativa influencia na variável explicada. Este que é o R ao quadrado. Ou também é o R ao quadrado ajustado, que põe em conta quanto de variáveis que eu vou explicar. Além disso, também temos a tabela nova, que retorna, o número de observações, e os nossos betas, seria, que seria o beta zero, o beta de intercepto de 2.6, também o beta 1 de 0.13, ou seja, o aumento na. Isso. Ah, não, não, ao contrário. Esse aqui é o padrão. Esse aqui é o beta zero, esse aqui é o valor de intercepto, esse aqui é o beta 1, é o quanto uma variável explica a outra. Nesse caso aqui, se aumentar em um na formação do capital, vai influenciar em 2.6 no PIB. A gente vai retornar os valores, que é os valores de significância. Esse é o certificado T, tá vendo? O valor, a soma dos quadrados e o nível de significância CT. Como também os gráficos de resíduos, se vocês perceberem, essa linha aqui é a mesma nessa linha laranja aqui, só que vai estar virada aqui. Tipo, esse valor aqui é o mesmo valor desse aqui. Só que isso aqui é uma forma para saber como estão distribuídos os resíduos. Isso aqui entra bastante em estatística, em matérias de regressão, inferência também. É bastante útil para esses casos.
Indo para a matriz. Em matriz, creio que a maioria já teve um pouco no ensino médio e outros em álgebra linear. E, dessa forma, também temos as funções em Excel para isso. Até porque podemos dizer que essas células aqui podem ser matrizes. Da mesma forma, nós também temos as funções. A fórmula que nós conhecemos, que é a transpor, também funciona para matrizes também. Tipo, transpor esses dados aqui para esses aqui. Ó, isso aqui. Da mesma forma, também podemos fazer multiplicação de matrizes também. Com a forma mmulti. Com também matriz inversa, a partir da min inversa. Fazer tudo o processo de inverso de matriz. Da mesma forma que o determinante da matriz. Nesse, nesse caso, fazendo essa aqui. Ó. Essas matrizes elas têm várias funções. Nesse caso, está sendo usada para fazer análise de regressão múltipla aqui. Com isso, as matrizes, consigo calcular os betas aqui, dos nossos gráficos. Do, do, dessa, desse gráfico de regressão múltipla. A gente também temos outras funções específicas também, como por exemplo, esse aqui, ó. Nós podemos somar a soma dos quadrados, a soma dos quadrados, que é esse aqui. Esse aqui é a soma dos quadrados dos negócios. Da mesma forma que eu fiz antes quando eu ia quando eu fiz aqui, também fiz para esse aqui. Ó. Nesse caso, vai tornar quatro gráficos, ao invés de dois, porque são duas variáveis explicativas, nesse caso. Faz uma para cada variável explicada aqui. Nesse caso aqui, estão sendo usadas várias regras aqui. Como, por exemplo, isso aqui é das variáveis expectativas. Está sendo usado uns transposto dentro dela. Assim. Isso aqui tem uma tag das variáveis expectativas. Esse aqui, o xt, é variável, é a matriz da variável expectativa na transposta. Esse aqui é a transposta de x vezes o x. Vai. E deu essa matriz. Esse aqui deu isso aqui, só que inverso. Da mesma forma, nós podemos colocar a variância dessa matriz aqui. Nós podemos fazer a multiplicação de matrizes, como por exemplo, nós podemos fazer isso aqui e multiplicar por isso. Vai dar esse valor aqui. Da mesma forma aqui, ó, na, na tabela passada. Podemos usar de. Isso aqui é uma matriz, você poderia ser uma conta de dados diferentes. Como, por exemplo, isso aqui se eu quiser calcular tudo isso aqui, menos a sua média, e se eu usar a tag aqui. Se nós colocamos isso aqui como
Então, uma tag distinta. Aqui. Essa aqui é a fórmula selecionada. E criar um outro negócio aqui. Se eu botar aqui, ó, é o PIB menos a média. Average. Isso aqui, isso. Vai tornar diretamente aqui. Sem precisar fazer essa forma específica. Vou botar aqui, ó. Vou aqui, é, aqui. Eu não precisaria botar coisa isso aqui, então. Hum, menos. Isso aqui. Já que acaba dando a mesma coisa. Aqui. Então isso mais fácil, que mais é agilitado de fazer, usando as matrizes. Então, é uma utilidade. Agora, para usar tags como imagens, infelizmente isso é algo que não tem no pacote Office do Excel, somente na versão 365 do Web. Mas é algo que dá para fazer no Sheets aqui. Como por exemplo, no Sheets. Vamos usar aqui. Uh, vou botar. Tá aqui mesmo, Android no link. Spreadsheet. E vou botar aqui, ó. Vamos inserir uma imagem. No caso, tá inserindo uma imagem sem fundo. Aqui, ó. Por exemplo, vou botar aqui. Deixa eu ter ele mesmo, né? Claro. Tá brasando na minha universidade mesmo, só. Tá aqui. Tá. No Sheets, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos nomear. Nós podemos nomear uma célula que contém uma imagem para alguma coisa aqui. Se eu botar shape. Agora posso chamar o valor aqui, ó, chapéu. E vai entornar a imagem, nesse caso. Da mesma forma, eu posso pegar o valor da cópia do Google. Agora podemos inserir ali o logo da liga aqui. Browse. Já. Por algum motivo ele não quer. Tudo bem. Vou botar do Grêmio mesmo. Do Grêmio. Tem uma coisa a mais? Vou botar a cidade mesmo. Tá. A vantagem de usar isso aqui é que podemos mudar tanto o fundo para qualquer cor aqui. E podemos usar isso aqui de forma artística, por exemplo. Se botar uma tela aqui, se botar dados aqui, se dá tanto Ctrl+C quanto o Ctrl+V. O ideal é botar isso aqui em uma tabela oculta, com os gostos de decoração. Dessa forma, eu posso botar também aqui, ícones também. Botar ícone de tempo aqui, por exemplo. Botar isso aqui. Ó, posso botar aqui, por exemplo, aqui tem uma tabela, um VAP.
Daqui botar. Daqui. Tempo. Deixa eu ver aqui. Tempo. Posso botar aqui em cima tempo. Para demonstrar essa forma, nós podemos decorar tabelas de forma bem mais rápida, usando bem menos arquivos. Isso é algo que não tem de maneira nativa no Excel do Office, apenas no 365. Vou botar aqui. Se eu não me engano, isso aqui também funciona. Se eu estou centralizado? Isso também, também funciona a centralização também, as imagens. Aqui, tempo, aqui, ó, idade, botar aqui. Isso hoje para botar, por exemplo, no canto, em cantos de uma tabela, principalmente em decorações. Vou botar aqui, por exemplo, igual, um azul escuro, por exemplo. Só que para mudar a cor da imagem, você vai ter que fazer manualmente um editor de imagem. Vou fazer isso. Vamos lá. Tamanho do celular. Encerrar. Perfeito. Beleza. Dessa forma, isso funciona também se você mesclar duas células também. Vou botar aqui, para mesclar essa transição. Você botar aqui. E vai fazer vazão merge. Vai ter várias formas de você usar isso aqui de forma criativa. Como, por exemplo, você vai botar o nome de pessoas aqui também. Tá, o nome de pessoas, botar aqui a foto da pessoa. Também o nome de uma empresa, me parece que o próprio nome da empresa também. Se for para isso, é mais fácil fazer no próprio Excel, nesse caso. Por exemplo, nesse caso aqui, eu consegui fazer um gráfico que faz exatamente isso. Mas ali na prática para no Excel. Isso que acaba demorando bastante também. Já que ele usa, já que ele usa uma forma de lookup, por exemplo. Se eu fizer um lookup isso aqui, ó, vai fazer um lookup disso aqui e vai retornar esse valor aqui. Nem sempre funciona, nem sempre funciona. Como em algumas versões do Excel, isso aqui não vai funcionar, por exemplo. A gente muda automaticamente em relação ao que tiver aqui. Alguém tem alguma dúvida? Nesse caso aqui não tinha como eu aprofundar muito, porque se fosse aprofundar de verdade, iria demorar horas. E não é o objetivo do núcleo também. Quer dizer, eu tenho alguma dúvida em relação ao negócio de finanças aqui? Em relação às formas de finanças? Ok, ok. Ok, eu acho que dá para encerrar a aula agora. Quer dizer, se for fazer uma.
Se for mandar pra vocês fazerem atividade final, seria pra daqui a 2 semanas. Não seria a próxima, seria daqui a 2 semanas. Eu não sei se tem mais conteúdo para botar aqui no nosso núcleo aqui, sinceramente, porque já temos os filmes financeiros, nosso loja, texto, tempo e data, referências, e nós vamos botar negócio matemática um pouco mais avançada aqui, ó. Vamos botar cosseno e ângulo aqui, não precisa. Nossa engenharia, não vou botar as próprias estatísticas aqui, ó. O negócio, tanto como distribuição do beta, a distribuição do Q quadrado, distribuição do beta. Tipo, dá para chamar, dá pra chamar também até distribuição aqui também. Dependendo do X e do grau de liberdade também. Tem que chamar aqui. Sem precisar entrar em uma tabela, por exemplo, tipo, Google, pe- Google pesquisar a tabela T de surgir a 5% de significância. Nesse caso, não precisa aqui, já que pode fazer diretamente pelo Excel, nesse caso. Então, seria isso nossa aula de hoje. Proc V não vai ser passado aqui, de tipo puxar É, dados de uma planilha para outra. é que o PROC veio foi passado na aula 2. Deixa eu ver. Eu não lembro. Quer dizer, nós até usamos aqui no PROC V. Porque eu lembro que eu fazia no banco e eu sei que tem um esquema. Acho que tava aqui o PROC. Aqui, ó, o PROC V estava na segunda aula que estava. Nós usamos aqui, que eu vi lookup. Em inglês é VLOOKUP, né? É bem diferente, muitas vezes, Sim, sabe? quando eu trabalhava no Banrisul ali de estagiário, eu usava bastante para tipo, puxar Sim, sim. dados de clientes de uma planilha para outra. Sempre faz relação tipo, uma coluna 5, né? Do index. Coluna 5, index Isso, 4, isso. puxava, só que tinha que organizar direito as colunas, porque tinha que ter coluna de referência nas duas planilhas, pelo que eu me Sim, lembro. sim. Geralmente, nesse caso, eu ia usar o, o XLOOKUP, mas não sei se tem alguma diferença de performance entre os dois, sinceramente. Tá, tranquilo. Era isso por hoje? Isso, isso. Então tá. Tchê, feitoria, boa Feito, noite. feito, Eu vou ir lá fazer minha janta. Feito, feito. feito, feito.